Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas esse é o nosso trabalho da oficina tecnológica e nós vamos falar sobre a relação entre a infância e a tecnologia. Esse é o nosso grupo, somos em 5 meninas, Camille, Flávia, Luana, eu, Marília e Noemi. A nossa turma é o terceiro AR e o nosso professor, Leonel. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução, qual foi o tema escolhido e as estratégias que a gente usou em relação ao público-alvo. Então, nós escolhemos esse tema porque nesse tempo de pandemia, né, foi uma realidade, e está sendo para nós uma realidade adaptada, uma coisa bem adaptada. E também em relação às crianças, né, passaram por essa adaptação, principalmente porque estão mais tempo em casa, então, consequentemente, o uso do celular, ele está sendo bem maior entre as crianças. Então, era isso que a gente queria saber, né, o que é que as pessoas acham, se tá tudo bem as crianças usarem o celular o tempo inteiro e não vai ter depois nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de consequência, ou se não, precisa ter um controle em relação a essa criança, o tempo que ela passa no celular. Então, era sobre isso que a gente queria saber. Em relação à estratégia para público-alvo, nosso principal público são pessoas que estão com crianças, né, que convivem com crianças, mas também pessoas que não convivem com crianças, a gente deu essa opção, mas que, de certa forma, quisesse também saber um pouco sobre o assunto. Meu nome é Noemi e agora nós vamos apresentar os dados coletados. Idade dos entrevistados. Dentre 131, 17 deles têm entre 12 e 16 anos. 60 deles têm entre 17 e 20 anos. 26 deles têm entre 21 e 30 anos. 22 têm entre 31 e 50 anos. E apenas 6 têm mais de 50 anos. Grau de escolaridade. 13 deles têm ensino fundamental incompleto. 4 têm ensino fundamental completo. 38 têm ensino médio incompleto. 39 têm ensino médio completo. 24 têm ensino superior incompleto. E 13 têm ensino superior completo. Quantos convivem com crianças? 91 convivem com crianças, enquanto 40 não convivem. Bom dia, meu nome é Luana Santana e eu vim dar prosseguimento à apresentação dos dados obtidos em nossa pesquisa. A importante pergunta que fizemos foi: a criança tem acesso à internet e uma conta em redes sociais ou jogos? 34 dos entrevistados disseram que não convivem com criança, mas 30 deles disseram que sim, as crianças têm acesso à internet e uma conta em redes sociais ou jogos. Em uma pesquisa feita por nós, vimos que vem crescendo o acesso à internet entre as crianças e os adolescentes. Outra pergunta que fizemos foi: em sua opinião, o acesso à internet na infância pode acarretar problemas futuros? 98 dos entrevistados disseram que depende. Se for um uso controlado, não. Em uma pesquisa feita por nós, vimos que as crianças ficam muito tempo na internet e podem sim apresentar problemas. Outra pergunta necessária que fizemos foi: deve haver um limite imposto pelos responsáveis acerca da utilização dessa ferramenta? 128 dos entrevistados disseram que sim, o uso deve ser limitado, confirmado pela pesquisa que fizemos, onde especialistas dizem quanto tempo as crianças devem e podem ficar no computador. Boa tarde, meu nome é Flávia e eu irei apresentar alguns dados coletados na nossa pesquisa, como por exemplo esse dado: as brincadeiras dinâmicas vão ser substituídas pelos jogos eletrônicos? E a resposta de 67 dos nossos entrevistados foi sim, o que tem relação com essa pesquisa, em que essas brincadeiras disputam espaço com as tecnologias, e elas estão perdendo espaço para essas novas tecnologias. O próximo dado coletado foi as consequências negativas do uso da internet de crianças, em que praticamente todos os nossos entrevistados
marcaram pelo menos algum dano psicológico que a criança pode sofrer por usar exageradamente a internet. E essas duas reportagens mostraram que a criança pode sofrer danos físicos ou psicológicos, como, por exemplo, psicológico, o suicídio e a depressão, e o físico, ela pode tentar suicídio. E o último dado é esse. As crianças com a qual você convive apresentam algumas das características anteriores, o que a resposta de 76 dos nossos entrevistados foi sim, o que é um dado preocupante, porque nenhuma criança deveria sofrer algum tipo de dano psicológico. Eu sou Camila Aimee. Então, como foi anteriormente apresentado, o uso de internet por crianças, né, de redes sociais, de jogos por crianças, tem pontos negativos, muitos pontos negativos, não apenas os que foram apresentados. No entanto, esse acesso também possui lados positivos e os nossos entrevistados, né, eles reconheceram esses lados positivos. O primeiro deles foi acesso a conteúdos educativos. 102 das que responderam a pergunta acharam, né, reconheceram a importância do acesso à internet para a educação escolar da criança. E isso se encaixa muito no contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitas crianças tiveram que usar a ferramenta, a internet, para continuar assistindo às suas aulas, para continuar fazendo as suas atividades da escola. Então, a internet ela tem esses dois lados, né? De apresentar o seu lado positivo e seu lado negativo. Mesmo que os lados negativos, né, quando os uso é descontrolado, sejam maiores. Aqui tem uma pesquisa de um blog, né, do OSTEC, que mostra exatamente isso, as vantagens e as desvantagens da criança envolvida com a tecnologia. Com o nosso trabalho, nós concluímos que a internet tem que ter uso controlado, porque é um ambiente que as crianças elas são expostas, e por isso que precisa ter um controle, entendeu? Por quê? Porque usada em excesso e de forma errada, ela pode causar prejuízos a longo e a curto prazo na vida das crianças. E a gente conclui também no nosso dia a dia, a gente percebe que mesmo muitos pais percebendo que as crianças elas podem desenvolver características negativas do mau uso da internet, essa continua sendo a principal opção desses pais. Ao invés de brincar com os filhos, eles dão o telefone. As crianças ganham o telefone cada vez mais cedo. Os pais criam perfis em redes sociais para as crianças. Então, essa foi a conclusão com o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção